Fala galera, eu sou o professor Igor, estamos aqui de volta para mais uma vez falar sobre simplificação de radicais, mas agora a gente vai ver um método prático. Então vamos lá, ó. A raiz quadrada de 8. A gente já fatorou o 8 anteriormente, então a gente sabe que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, como a gente já viu anteriormente, a gente tem o fator 2 se repetindo 3 vezes. Tem que separar em duplas, porque no caso o índice radical é 2, é raiz quadrada. Então, se eu tenho um fator se repetindo 3 vezes, quero separar em duplas, o que eu faço? Vou pegar o 3, que é o total de fatores, e vou dividir pelo 2. Eu vou conseguir formar uma dupla e vai sobrar um fator sozinho. Então, esse resultado que deu aqui, ó, essa dupla que eu formei, fica fora do radical. Então fica 2 elevado a 1, vai ser o expoente do lado de fora. Agora, esse que sobrou aqui, ele vai ser o expoente que fica dentro do radical. Então fica dessa forma aqui, ó. Então, 2 elevado a 1, que é o resultado da divisão, e 2 elevado a 1 dentro do radical, que é o resto da divisão. Só que 2 elevado a 1 é 2. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, aqui, ó, o resultado da divisão fica do lado de fora do radical, o expoente, e o resto da divisão é o expoente dentro do radical. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aí, ó. Raiz quarta de 64. Fatorando 64 é 2 elevado a sexta potência. Só que agora é a raiz quarta. Então eu tenho 2 repetindo 6 vezes. Quero formar grupos com 4 fatores. Então eu vou pegar o 6, que é o total de fatores, e vou dividir por 4. Então eu vou formar um grupo e vão sobrar 2 fatores. Então a mesma coisa. Esse resultado da divisão aqui vai ser o expoente que fica do lado de fora do radical. E esse que sobra aqui vai ser o expoente que fica dentro do radical. Então, ó, aqui, ó, esse 1, que é o resultado da divisão, fica fora do radical, e o 2 que sobrou fica o expoente dentro do radical. 2 elevado a 1 é 2, e 2 ao quadrado é 4, então fica desta forma aí, ó. 2 raiz quarta de 4. Tranquilo? Próximo exemplo aí, ó, raiz quadrada de 108. Fatorando 108, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então agora eu vou separar. Vou fazer primeiro o fator 2. O fator 2 está elevado ao quadrado. Vou dividir por 2 também, porque é o índice do radical, é a raiz quadrada. Então, dividindo por 2, eu consigo formar um grupo e não vai sobrar nada. Vai sobrar 0. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado da divisão fica do lado de fora do radical. Então, fica 2 elevado a 1. Tranquilo? Como sobrou 0, não fica nada dentro do radical. Agora, fator 3. O fator 3 está elevado ao cubo. Vou ter que dividir por 2 também, porque é um índice radical. Então, vou formar um grupo e vai sobrar um fator 3 sozinho. Então, ó, esse 1, que é o resultado da divisão, ele fica do lado de fora do radical. Fica ali. Lembrando que tem que colocar o sinal de vezes entre esses dois fatores. E esse 1 que sobrou fica dentro do radical. Então, reparem que o 2 ele não fica mais dentro do radical, porque sobrou 0. Então, só ficou o 3 lá dentro. Só precisei repetir o 3. Então, ó, 2 elevado a 1 é 2, e 3 elevado a 1 é 3. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 3. Tranquilo? Então, sempre que sobrar 0, não precisa repetir ele dentro do radical mais. Próximo exemplo aí, ó, raiz quadrada de 100. Fatorando 100 fica isso aí, ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, de novo, fator 2 primeiro. Eu tenho o expoente 2 e vou dividir pelo índice radical, que também é 2. Então, vai dar 1 e sobra 0. Então, nesse caso aqui, de novo, ó, o resultado deu 1, então fica 2 elevado a 1, do lado de fora do radical. Agora, o fator 5 também está elevado ao quadrado, então vou pegar o 2 e vou dividir pelo índice radical, que também é 2. De novo, vai dar 1 e sobra 0. Então, esse resultado da divisão aqui vai ficar do lado de fora do radical, vai ser 5 elevado a 1. Lembrando que entre eles tem que colocar o sinal de vezes. Como sobrou 0 nas duas contas aqui, não sobrou nada dentro do radical. Então é só finalizar essa conta aí, ó. 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5, 2 vezes 5, 10. Tranquilo?
Então a conclusão que a gente tira é o seguinte: a gente só pode retirar do radical fatores cujos expoentes são maiores ou iguais ao índice do radical. Só tem essa situação. Para a gente retirar um fator do radical, a gente vai dividir o expoente pelo índice do radical. O quociente, ou seja, o resultado da divisão, vai ser o expoente que fica do lado de fora do radical. E o resto, o que sobrar da divisão, vai ser o expoente que fica dentro do radical. Quando o resto da divisão for zero, o que vai acontecer? Não precisa repetir esse fator dentro do radical. Tranquilo? E quando o expoente de algum fator for menor que o índice, não podemos fazer nada com ele. Ele vai continuar lá dentro do radical. Não podemos mexer nele. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro. Forte abraço a todos e até a próxima.